Pronto. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Renato Machado, sou CTO aqui do Hub Conexa. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, né, da Conexa Community. Hoje eu estou aqui com um camarada, amigo nosso, ele trabalha aí conosco já há 2 anos, né, o Alfredo Viana. O Alfredo vai se apresentar aí, mas o Alfredo é um cara que tem muita competência aí no mundo de UX UI, né, de design de produtos. Tem ajudado a gente a construir produtos muito ricos aqui na Conexa, já há 2 anos, né, e a gente vem com um tema muito interessante hoje, que é para falar de testes de usabilidade, né. É um negócio que muita gente fala, né, Alfredo, mas que na hora de executar é outra história, né, e poucas pessoas executam de fato da forma que tem que ser. Para quem não conhece a Conexa, né, a Conexa é um hub de inovação com viés aí para o agronegócio. Nós temos construído produtos ali dentro do hub que tem o objetivo de conectar a transformação do campo. Aqui na Conexa a gente tem um jeito de fazer as coisas, uma cultura um pouco diferente, talvez, né? A gente abraça incerteza, a gente tem paixão por ideias, a gente é apaixonado assim no que a gente tem feito, né? A gente vivencia muito o né? Que é o co-criar, participar, compartilhar, e a gente tem muita vontade aqui para fazer as coisas acontecerem. E temos feito, né? Temos feito acontecer aí no campo, temos feito acontecer aqui nas startups residentes, dentro do Conexa. O Alfredo vai trazer aí, então, esse conteúdo que a gente falou, né, de teste de usabilidade. Eu vou passar a bola para ele aí. Alfredo, fica à vontade aí, cara, e tá contigo. Joia. Só antes de eu continuar, quem não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva aí no na Conexa Community, lá no meetup.com. A gente tem feito vários eventos técnicos, eventos não técnicos. A gente tem a ideia é que a Conexa Community ela seja uma comunidade não só de uma tecnologia, mas seja uma comunidade que traz aí as disciplinas do desenvolvimento de software, da forma como a gente usa dentro da Conexa. A gente não fala de coisa que geralmente não usa, não conhece, né? A gente fala da nossa experiência, daquilo que a gente tem implementado. Então, são conteúdos bem interessantes. Então, se você não está inscrito lá, se inscreva. Siga a gente também nos nossos canais, no LinkedIn, no Facebook, Instagram. Tá? A gente tem compartilhado muito conteúdo nesses canais também. E tem o nosso site, hubconexa.com, tudo que você precisar a nosso respeito tem lá. E para deixar o Alfredo falar, a gente tem vaga aberta, tá? Então, lá no nosso site também, tem um link lá no menu Seja um Conexo. Tem algumas vagas abertas dentro do Hub, inclusive na área de desenvolvimento dentro da Conexa Labs, para desenvolvedor front-end, tá? Então, se você tem interesse, conhece alguém que tem interesse, compartilhe aí que a gente vai, com certeza, analisar bem o perfil, tá bom? Alfredo, tá contigo e até daqui a pouco. Beleza. Deixa eu trocar aqui. Então, joia. Vamos lá, então. Então, boa noite, pessoal. Como o Renato já falou, né, eu sou o Alfredo. Sejam bem-vindos e todos que já entraram, né, quem está entrando, né, compartilhem o link aí para mais pessoas entrarem, né, caso você tenha amigos aí, pessoas interessadas no que a gente vai falar um pouco hoje, né, questão de um pouquinho de processo, teste de usabilidade, ali entrando um pouco sobre um trabalho de um designer de produtos, trazendo para esse nosso meio, né, meio de produtos digitais, né. Então, mais uma vez, eu sou o Alfredo, né, estou na Conexa há 2 anos, eu sou, acho que um dos primeiros ali a entrar, né, quando a gente começou a montar tudo, nem tinha um nome definido ainda, então é um muito prazer de fazer parte dessa equipe, né, queria agradecer também ao convite do Renato para fazer esse webinar junto com vocês, né, já tiveram outros, esse é mais um dos muitos legais que teve aí, né, inclusive quem não viu os outros pode ir lá no canal no YouTube da Conexa, é Hub Conexa, né, no YouTube, você pode ver os outros. Agradecer também ao Eduardo Bitu também, né, não sei se ele está vendo aí, mas pela confiança aí também no nosso trabalho. Eu faço parte da Conexa Labs, né, que é uma equipe
lá dentro da Connex, onde a gente traz, né, transforma em realidade sonhos, né, sonhos ali de projetos, coisas legais ali, que são essas startups aí, que vocês estão vendo na parte de baixo aqui, né, MyFarm, Compliance, Agri, que eu assinei, o Aliari. Então tem muita coisa legal já produzida, né, já rodando aí, bastante sucesso. E tem muita coisa legal por vir ainda, né? A gente tem só 2 anos, né? Já fez esse tanto de coisa. Tá bem legal. A gente tem um time super incrível lá na Conexa, né? Tanto desenvolvedores back-end, front-end, analistas de negócio, tudo pessoal de ponta mesmo assim, galera especialmente selecionada para fazer parte desse time que eu falo que é o time dos sonhos lá, né? É uma empresa muito boa mesmo, um time muito bom. Então vamos, sem mais delongas, entrar um pouco aqui no que a gente vai falar hoje à noite. Antes de entrar na parte de teste de usabilidade, eu queria dar uma pincelada sobre os processos de design, né, os processos de construção de produtos que a gente utiliza lá na Conexa, né, no nosso dia a dia, no longo dos sprints, né, até mesmo para você que está aí de fora, né, então, tem uma vaga aberta aí, vocês se perguntam, o que eles utilizam lá no processo de construção de produtos, né? Vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou falar, aqui por cima, né? Porque o assunto não é exatamente sobre o processo, mas você já dá uma estudada aí, como é algo de ponta, né? Não é algo que a gente está fazendo de forma exclusiva, é algo que grandes empresas no mundo todo estão fazendo também, né? Claro que cada um faz da sua forma adaptada. Então, nós utilizamos no processo, né, o sprint, na metodologia do Google, para validar, né, testar novas ideias, aliado às ferramentas de UX e UI mesmo, ali no dia a dia, né. Então, a gente roda processos nos produtos para que a gente possa ter mais certeza daquilo que a gente está fazendo, né. E aí, nesse processo, a gente tem o envolvimento de uma equipe, né, membros da equipe com skills diferentes, para que possa todo mundo vir a trazer insights ali, e não ficar só uma pessoa levando uma proposta de solução até o final. Então, a gente tem esse pilar da cooperação entre todos, né? E claro que também estando o usuário no meio disso também, né? Que é o que a gente vai abordar utilizando o teste de usabilidade. Então vamos lá. Então, o teste de usabilidade, né? Esse é o nosso assunto. Eu já faço teste de usabilidade, acho que pelo menos há uns 5 ou 6 anos, né? É o tempo que eu tenho só como UX designer, né? Eu já estou há 15 anos trabalhando com produtos digitais, mas desses 15 a 6 anos trabalhando como designer mesmo, na área de experiência. E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está no chat aí, para você já ir interagindo com a gente. É um negócio que eu sempre procuro muito, é buscar interação. Vocês que estão aí, que são designers, já fazem teste nas suas empresas ou nos seus freelas aí? Queria que vocês escrevessem aí no chat aí para a gente ler no final. Como é que tá a questão disso aqui, né? Aqui em Goiânia, né? Conexel aqui em Goiânia, em Goiás, onde é que você estiver vendo também da sua cidade. Você já faz esse tipo de teste? Como é que é? Sua empresa é tranquila em relação a isso? Você está tendo dificuldade? Ou você está entrando na área agora? Você está interessado, né? Não conhecia o assunto, está aqui no webinar para conhecer mais? Como é que é seu interesse em relação ao teste de usabilidade? Ok? Escreve aí depois no final, se alguém tiver escrito, a gente vai ler. Antes de entrar na parte mesmo de teste de usabilidade, eu queria falar um pouco sobre usabilidade, né? Pegar ali um pouco da definição de usabilidade. A gente fala muito de usabilidade, tal, teste, mas o que é usabilidade, né? Usabilidade é um negócio muito antigo, que não está só ligado a produtos digitais, né? Tanto é que tem normativas na ISO que falam sobre usabilidade, né? Que é a normativa ISO 9241-11 de 98, né? Então eu vou ler aqui. Usabilidade é a eficiência, eficácia e satisfação com a qual os públicos do produto alcançam objetivos em um determinado ambiente. Então, essa ISO, embora ela não fale diretamente de produto digital, ela é uma ISO que tem ligação com ergonomia, né, que é a interação homem-máquina. Então, essa ISO ela já traz ali essa questão de que a interação de uma pessoa com um produto, seja ela digital ou não, seja um objeto, né? Então, a gente tem vários exemplos disso.
elas devem ter esses 3 pilares, de eficiência, eficácia e satisfação no cumprimento do que se propõe aquela solução. Então, essa é a normativa que abrange essa ISO I, né? E eu queria trazer um case que até aconteceu comigo, e até tem envolvimento com a Conexa também. Eu acho que no ano passado a gente juntou a galera e nós compramos uma máquina de café, dessa da Doce de Gusto. Eu nunca tinha usado isso, né? Eu sou um dos mais velhos da equipe lá, como diz, isso não é da minha época, né? Coisa nova para mim. Né? E a gente comprou tal, todo mundo comprou as cápsulas, os negócios lá, e eu nunca tinha usado. E aqui o case dela já é bem legal, porque ela já traz esse conceito, né? Com certeza teve estudo, teve designer, teve gente de experiência para montar a forma com que ela atende, se propõe a cumprir o papel, né? Que a pessoa ir lá e fazer o café, fazer o chocolatado que ela quer, né? Então comprou-se a máquina, e eu não sabia como mexer, né? A máquina chegou, algumas pessoas já sabiam, foram lá direto e tal. Cada um comprou as caixas lá, né, com as cápsulas. E aí você fica meio desconfiado, aquele, sei lá, pegar para usar e apanhar, né? Você fica meio sem graça, assim. Sabe, você pede ajuda para alguém ou não. E, assim, para minha surpresa, da caixa dela, ela já trazia ali uma forma de meio que te pegar pela mão e ensinar você a fazer de forma muito simples o seu primeiro café. Né? Que aí na caixa dela tem quantas cápsulas você tem que pôr para fazer aquele café específico, ou aquele outro tipo lá de bebida, quanto de água você tem que pôr, não só na caixa, como na cápsula. E assim, aliado a isso, todas as figuras que tinham na caixa e na cápsulazinha eram as mesmas que tinham lá na máquina, né? Ou seja, não tinha, ser muito difícil a pessoa errar, né? Então, claro que o primeiro contato você para um pouco para ler, ali você entende ali, você tem aquele diálogo ali, né, visual, aquela interação mais lenta com ela, mas é quando você põe e vai a primeira vez ali, pronto. Depois os próximos, né, elas já geram uma eficácia maior, porque você não precisa ler, você já sabe como é que é, e o final das contas disso tudo gera felicidade, né? Gera, assim, algo que te satisfez ao você fazer aquilo. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, né, esse case aí da Doce Gusto, assim, para mim. Sei que se vocês forem falar, devem ter outros cases legais, e não é algo totalmente por nosso meio digital, né, ele é um objeto ali, né, e sim, é muito legal para vocês verem que essa definição aí está ligada a não só questão digital, mas objetos do dia a dia mesmo, né. Então, quando a gente fala sobre questão de facilidade, a gente começa, quem estuda questão de UX, conhecer autores e pessoas que são, né, gurus aí em relação a esse ponto de facilidade, de usabilidade, né? Um deles é esse aqui, que é um dos mais famosos, que é o Jakob Nielsen, né? E que é um cara que ele tem assim, um profundo estudo em relação à usabilidade, né? A própria empresa dele, né, o instituto, e aí ele traz essa definição que aí já é voltada mais a produtos digitais, né? Produtos para que os produtos sejam mais amigáveis, né? Então, segundo a definição do Jakob Nielsen, usabilidade é atributo de qualidade para avaliar a facilidade de uso de uma interface, né? A palavra usabilidade também se refere a métodos para melhorar a facilidade de uso durante o processo de design. Tanto é que se dá o nome de teste de usabilidade, né? Que é um método do processo de design lá, que o UX Design aplica. Então, isso tudo é para quê? Né? Para que se tenha um produto que responda de maneira natural, né? Então, sem que ele tenha muito esforço para a pessoa utilizar, né? Igual o exemplo que eu dei lá do café também, né? Que ele seja intuitivo e familiar à pessoa que vai usar. Então, para isso também, o Jakob Nielsen criou, e isso está em um dos seus livros, eu não me recordo o nome, 5 componentes de usabilidade, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, são 5 componentes que são básicos ali para se ter um produto com uma boa usabilidade. São eles. Ele deve ser fácil de aprender, né? Ele deve ser fácil para a pessoa conseguir completar uma tarefa básica, né? A primeira vez que eles utilizam, isso na primeira vez que eles utilizam a interface, né? Claro que existe sempre um atrito, isso de acordo com a pessoa que vai usar, ela pode ter um atrito maior do que outra, mas ela deve ser fácil para que a pessoa consiga,
mesmo com atrito, nesse primeiro uso, cumprir essa jornada para que ela consiga atingir o objetivo, né? E aí, da próxima vez, claro que ela já aprendeu, vai ficar mais tranquilo. O segundo ponto é ser eficiente na utilização, né? Então, é o que eu falei, uma vez que ela já utilizou, o sistema, né, vamos trazer para o nosso lado do aplicativo ou o sistema web, ele deve se comportar com eficiência em relação à interação do usuário. Ou seja, aí a gente já começa a ver que a questão não é só tela, né, não é só clique legais, organização, arquitetura. O sistema por trás ele também tem que ser rápido, ele tem que fazer uma consulta rápida, né, para ser eficiente nessa utilização. Então, isso, por isso que eu falo que a questão da experiência não é só o designer ali, mas toda a equipe que está envolvida na construção do projeto, né? Terceiro item, ser fácil de ser recordado. Uma vez que eu aprendi a usar, utilizei a primeira vez, né? Sei lá, consegui cadastrar um cliente, né, no meu produto, da próxima vez que eu for usar, sei lá, eu cadastrei um cliente hoje, daqui, sei lá, uma semana ou duas, eu preciso cadastrar outro. Eu não preciso voltar e reaprender aquilo, porque ele é fácil de ser recordado, né? Eu já aprendi, então eu já tive aquele aprendizado ali, eu consigo fazer de novo aquilo sem demorar de novo, aprendendo novamente o que seria, né? Para poder, como se fosse uma pessoa do zero. Então, isso é muito importante, até mesmo para as novas cadastros, novos itens ou fluxos de tarefa que a pessoa vai fazer dentro de um sistema, né? Então ele tem que ser fácil, ele tem que ser fácil de ser recordado para poder a pessoa conseguir fazer outra coisa também, né? Sem dificuldade, tem que aprender também tudo do zero. Então esses pontos, assim, eu falo que são pontos que eles vão, como se fosse de grão em grão, né? Galinha enche o papo. São pequenas coisas que vai fazendo com que o produto tenha uma boa usabilidade. Quarto item, ser agradável de usar, né? Ter uma interface agradável, né? Ter uma boa área de clique, né? Os locais bons de ser clicado, né? Dependendo da hierarquia ali, de como é que o designer quer montar. Ter um bom contraste também, né? Questão de cores, para ver se, né? Se está sendo legível ali a ponto, o texto, as labels, toda essa questão de visibilidade também. Sempre pensando que, né? Uma vez uma pessoa que pode ter uma dificuldade visual, vai estar usando aquilo também. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito na Connexa também nos nossos produtos, questão de acessibilidade. Então, esse é um ponto muito importante. E por último aqui, ter poucos erros, né? Pode acontecer, claro, do usuário cometer um erro, né? Então, um produto legal é aquele produto que a pessoa comete um erro, por exemplo, mandei um e-mail, sei lá, eu mandei um e-mail para a pessoa errada, deveria ser para outra, né? Aí eu consigo me sair daquele erro, né? Por exemplo, um exemplo que o Gmail faz, algumas outras plataformas fazem, manda um e-mail, você tem tantos segundos para reverter aquele e-mail, né? Você clica lá, o e-mail, tipo assim, não chegou na caixa da outra pessoa, então ele retorna, ou, sei lá, fui excluir um usuário do meu sistema, eu tenho tantos segundos para poder reverter aquela situação. Ou seja, dá essa experiência de, após a pessoa, mesmo ela tendo errado, claro que ela não errou aquilo lá de propósito, o sistema possa ajudar ela a se livrar daquele erro. Isso aí é muito top, né? Muito top. Sistema que pensa desse formato assim, não tem outro modo a não ser, não tem como não ter sucesso, né? Porque isso gera uma ótima experiência. Então, aí falando de experiência, né? O conjunto desses 5 itens aí, se forem levados pelo lado, né, positivo, que a gente consiga adotar, eles geram aí uma boa experiência, né? Que é, por exemplo, a pessoa está com fome, ela quer pedir um sanduíche, e aí ela vai lá no app, o aplicativo tem uma boa facilidade, usabilidade, ela pede o sanduíche, passa 20 minutos, 25 minutos, a pessoa vai lá e entrega na porta da casa dela, completa o fluxo, gerando felicidade para ela. Então, ela tem uma boa experiência, né, e pelo ciclo que fez, uma boa usabilidade. Como pode não ser que isso aconteça, ela tem uma má experiência, né? Sei lá, preciso enviar um arquivo e eu não consigo, ou eu envio um arquivo para uma pessoa e aquilo lá não chega, ele dá o feedback de sucesso, mas na verdade não chegou lá para a pessoa, eu subo um vídeo para uma plataforma de vídeo e aquilo lá não dá certo, porque tinha que ir em outras telas e
fazer confirmações que não estavam te pedindo na hora. Então, são esse tipo de coisas que vão fazendo com que você tenha uma mais experiência, né? Se tratando de experiência, seria isso. E agora vamos entrar mesmo no teste de usabilidade, né? O que seria um teste de usabilidade? Teste de usabilidade é validar propostas de solução com usuários representativos de um público-alvo. Eu falo que teste de usabilidade é o teste de choque do design mesmo. É até mesmo por isso que muitos não fazem, porque é o momento onde você pôr à prova aquela sua proposta de solução, né? Você vai pegar todo aquele trabalho que você fez, colocar na mão de uma pessoa que tem que ser do público-alvo, não adianta você pegar aquilo tudo, uma proposta de solução, sei lá, para um produto do agronegócio e dar para sua mãe, né, que faz bolo na sua casa. Então, não adianta, né, tem que ser com o público-alvo ali. Então, é esse momento que o usuário, que o usuário tem a conversa ali, o diálogo, e o designer pode capturar ali o que deu certo, o que vai dar errado, né? O legal de se fazer teste é porque você faz teste antes do desenvolvedor codificar. Então, o teste basicamente isso. Ele é extremamente importante para qualquer tipo de construção de produtos, né? Seja ele digital ou não, né? Então, a gente tem uma forma certa, né, de conduzir esses testes, né, do que fazer. O teste de usabilidade, pela sua natureza, ele é um teste que resulta dados do tipo qualitativo, né? Porque o propósito do teste é a gente realmente ouvir, ver a pessoa que está usando, sentir ali, por isso que tem toda uma questão de gravar, de ver o rosto da pessoa para ver a questão de sentimento mesmo ali, de como é que está sendo aquilo. Às vezes a pessoa faz uma careta, mas ela não fala nada, você já entende que não está indo legal, né? Mas tem como também, através do teste desses dados do que foi testado, você conseguir fazer dados quantitativos também, né? Dependendo do método que você for usar, ali no final você consegue também para quantificar mesmo e fazer uma apresentação numa reunião, às vezes para pessoas da equipe que não são design, né? Querem ver números mesmo, né? Então isso é bem possível de fazer também. Uma questão muito forte no teste, que também é uma dica, né? O design sempre tem que ficar ali cutucando o participante a pensar em voz alta, né? Porque geralmente quando você está usando um aplicativo, você não fica pensando, agora eu vou clicar aqui, agora eu vou fazer isso, agora eu vou não sei o quê. Só que no teste a gente pede para a pessoa ficar meio que narrando isso, né? Para que a gente possa entender qual que é o fluxo ali, o que ela está imaginando de como que ela deve ir para resolver determinada tarefa que você passou para ela, né? E aí ela vai falando, e às vezes a pessoa para de falar, porque não é normal, né, dela ficar falando o tempo todo, e aí o designer vai cutucando, ei, o que você está pensando aqui? Mas o que você entendeu? Por que você acha que fazendo isso iria acontecer aquilo? Né? Qual foi a dificuldade que você teve? Então você vai conversando, não é simplesmente você dá o sistema, a pessoa vai lá e usa o protótipo, sai clicando e pronto, tchau e benção. Então o designer com o tempo ele vai ganhando esse feeling assim, de fazer essa entrevista no meio do teste, né? E aí ajuda demais a gente sair do achismo, né? Às vezes a pessoa não falar nada, você vai ficar achando uma coisa e na verdade não era aquilo. Sobre os testes de usabilidade, a gente tem tipos de testes de usabilidade, né? Como eu tenho já 6 anos como designer, eu acho que eu já fiz todos esses tipos aqui que eu vou apresentar. Não dá para falar assim, qual que é bom, qual que é o melhor, qual que é o indicado ou não. Depende do momento, né? Depende da situação ali. E as condições também, prazos que você tem para fazer o teste também, então tem que avaliar um monte de coisa para escolher qual tipo de teste você vai fazer. Então, a gente tem o teste presencial, né? Depois eu vou detalhar mais cada um. Presencial, o de guerrilha, remoto moderado, remoto não moderado, né? Pode ser que tenha outro com outros nomes diferentes, mas basicamente é isso aqui, os tipos de teste de usabilidade. No teste presencial, esse é um teste bem legal, é aquele teste onde você recebe a pessoa na sua empresa, né, o participante do teste, pode ser até um cliente já do produto e que você está testando uma funcionalidade nova.
Então, você recebe essa pessoa, né, grupo de pessoas ali, e executa o teste de forma presencial, junto com ela, igual tá a figura aí, né, anotando ali algumas coisas de início ali, e pondo a pessoa para testar. Ou você pode, aí eu acho até mais legal, ir lá no habitat da pessoa, lá no contexto de uso mesmo lá, né? Fazer a questão de observação do ambiente dela, né? Seja, sei lá, ir lá na fazenda, ir lá na empresa, ir lá na drogaria, no comércio da pessoa e ver a realidade dela. Porque aí você vai ver que coisas que estão em volta daquilo ali que está acontecendo podem influenciar para que a sua proposta de solução não seja legal como você pensou que ela poderia ser. E isso você tem um monte de insight quando você faz isso, né? Quando você vai lá na pessoa. Claro que para esse tipo de teste, ele é comparado com os outros mais caro, né? Porque tem questão de deslocamento, sendo seu ou sendo da pessoa, né? O que também você pode decidir em relação a ter que fazer esse tipo de teste presencial ou não, às vezes a pessoa não permite que a tela dela seja gravada para se caso você fosse fazer um teste remoto, ou quando você, sei lá, está testando um jogo que tem movimento e você tem que ver os movimentos da pessoa, ou você não pode instalar algo na máquina dela, né? Algo que ela tem que instalar para você fazer o teste. Então, esse alguns fatores que se tem com a questão do teste presencial. O teste presencial ele é mais difícil também para se fazer um agendamento, né? É mais difícil montar a agenda com fazer a pessoa vir, ou você ir, então, né? E agora, como a gente está nessa época de pandemia também, ele meio que se torna. Hoje está começando a ficar mais. Né, o povo está arriscando mais entrar em contato com as pessoas, mas não é ainda recomendado a gente estar fazendo presencial, né? Tanto é que o teste remoto aumentou muito, né? Na questão da quarentena. Essa questão do remoto foi ampliada, né? Amplificada por isso. Tem um outro tipo de teste que é o de guerrilha. O guerrilha é um teste mais livre, né? Por exemplo, você faz um aplicativo ali, você vai lá para a cafeteria, igual a imagem aqui, você pega uma pessoa que está passando de forma esporádica, que você, né, chama ela para conversar, pergunta a idade, né, e fala o que você é, e aí se dá o celular na mão dela e pede para ela executar alguma tarefa lá, né? Pede um café aqui na cafeteria pelo celular. Né, manda pedir aqui e vamos ver como é que vai ser o fluxo. Ele é um teste mais livre, assim, né? Aí você pega com outro e você vai conversando. Então ele não tem aquela estruturação tão rica como nos outros testes. Esse é o teste de guerrilha. É bem legal também, né? Dá para se fazer. Às vezes, quando você não tem tempo também para fazer algo mais estruturado, você pode fazer o teste de guerrilha. Também é bastante usado, né? E aí a gente tem o teste remoto, né? Que atualmente eu acho que deve ser o teste que está mais sendo feito, né, para as empresas e startups em todo o mundo. E aí a gente tem o moderado e o não moderado, né? O legal do teste remoto é porque ele é fácil o agendamento, né? A pessoa se disponibiliza de forma mais fácil, consegue trazer mais pessoas para enriquecer o teste de forma mais fácil, porque ela não precisa ir na empresa, você não precisa ir lá na casa dela, né? Ele é mais barato também por isso, né? Por questão não ter esse deslocamento também, fácil participação, aí ele tem os riscos, né? Por exemplo, é mais arriscado acontecer problema. Você agenda com uma pessoa, aí chega no momento do teste lá, vai rodar o protótipo, a internet da pessoa tá lenta. Já aconteceu comigo. A internet do participante estava tão lento que o protótipo demorava um tempão e de uma tela para outra, né? E aí acaba que isso vai atrasando o teste, e o atraso dela vai fazer atrasar a pessoa da frente. Então, eu até falo assim pro pessoal, quando entra na semana de fazer teste, mesmo que o design estime um tempo, o tempo não depende só dele, pode acontecer N coisas ali que pode influenciar em relação ao prazo, né, o tempo de que se é feito o teste. Mas ainda assim, o teste remoto ele é o mais barato, né? A diferença do moderado para o não moderado, aqui no moderado, você acompanha a pessoa ali, né, em live, né, ao vivo, ali fazendo o teste, né, que você está propunhando a ela. Aí você vai conversando, você vai vendo, né, o rosto e ao mesmo tempo, claro, você vai gravando para não perder nada, insight depois, mesmo porque você vai rever esses vídeos aí para fazer um relatório no final, caso você queira apresentar para sua equipe. E aí o não moderado, não. Você geralmente tem ferramentas onde você monta o teste, né, monta o protótipo, ali, o fluxo do que você quer testar,
E a própria ferramenta, ela tem um link, né? A pessoa clica, a ferramenta abre e aí ela dá os passos que a pessoa tem que executar para ela executar aquele seu teste, né? Então, item 1, sei lá, faça isso, isso, isso. Aí a pessoa está com o protótipo lá, ela vai tentar fazer. Depois que ela chega, consegue ir até o final daquele passo lá, daquele step, aí o sistema automaticamente dá a segunda tarefa, a terceira, quarta e assim por diante. Se ele tiver falha em alguns, né, o sistema vai computando. É esse o design consegue fazer com mais gente, né, consegue ampliar seu teste, mas aí ele não tem a conversa ali com a pessoa, né? Então, é por isso que eu falo, dependendo do caso, você tem que escolher um tipo de teste ou outro. Talvez quando por ser algo, alguma coisa mais simples, você pode fazer o não moderado. Alguma coisa que você não tem certeza daquilo ali, e você quer ouvir a conversa da pessoa, até mesmo para pegar insights, você faz o moderado. Mas ambos são bem legais aí. Depois, no final, eu vou mostrar algumas ferramentas que dá para fazer ambos tipos de testes aí, né? Vamos entrar um pouquinho nessa parte de estrutura do teste. Como é que um designer monta ali um teste mesmo, né? Quais são os passos ali? Então, ele é formado por alguns passos. Esses passos que eu vou mostrar aqui não é algo engessado, né? Algo que geralmente é feito assim, eu uso desse jeito, né? Mas claro que a pessoa tem que adaptar conforme a realidade dela, da empresa dela, do tempo, né? Então, assim, eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, de que tem que ser assim pronto, é mais uma opinião mesmo e um pouco de experiência de como que a gente faz mesmo na Conexa, em relação a essa estrutura. Então, o teste ele tem um objetivo, né? Ele deve ter um objetivo. Ele tem que ter um método de avaliação também. Um roteiro com tarefas, né? O que você vai pedir para a pessoa fazer. O que ela vai ver? Ela vai estar vendo um protótipo, um produto, né, na hora do teste. Um agendamento prévio, claro, com a pessoa. E o momento de aplicação e a entrega dos resultados, né? Basicamente a estrutura é essa. Eu vou entrar um pouco em cada um dos itens aqui para a gente dar uma aprofundada aqui. Então, o objetivo do teste, né? O que queremos identificar com o teste? Não adianta nada você ir lá louco fazer teste, sendo que você não sabe nem o que você quer descobrir, né? O que você quer validar, o que você quer aprender com o teste. É sucesso? É localizar erro? É pontos ruins? Então, tem N coisas que você pode identificar com o teste. Por exemplo, no sprint, você quer identificar no design sprint, né? Você quer identificar com o teste a proposta de solução para ver se aquilo ali agrega realmente valor para a pessoa. Então, é um tipo de teste diferente, né? Você está entregando, isso aqui que você viu, resolve o problema aí do seu negócio. Aí a pessoa, né, após ter feito o teste, não, isso aqui não tem nada a ver, o meu problema é totalmente diferente, vocês viajaram na maionese, não tem nada disso aqui. Aí o cara vai dar insights, você volta para a mesa, né, volta para a prancheta de desenho e volta um pouco atrás ali, refaz junto a galera, faz um novo teste e aplica. Né? Então essa é a questão, né? Entender o que é o objetivo e partir para o teste. Segundo item lá, método de avaliação. Como avaliar se a proposta foi assertiva ou precisa de correções, né? Como é que você vai saber que o seu teste foi sucesso ou não? Então, aqui ele tem um pouco do feeling e a experiência do designer, né? Em relação à análise da atividade. Claro que a primeira vez que você faz um teste, a primeira, a segunda, os primeiros vezes assim, que o designer começa a fazer, ele não tem aquele feeling de uma pessoa que tem muitos anos já fazendo teste, né? Às vezes ela tem a ingenuidade de achar que foi legal uma coisa, mas na verdade não foi, né? É tipo um falso positivo, assim, né? Mas aí dentro desses métodos, a gente tem alguns bem conhecidos, mas você pode criar métodos de avaliação. Um dos que eu vou elenquei aqui, que eu já usei, assim, eu vou trazer mais os que eu já utilizei, que é o método SUS, né, System Usability Scale, que é um teste muito legal, e ele transforma ali dados, pega dados qualitativos e transforma depois ele em quantitativo, e você consegue aplicar esse no final de um teste. Né? Esse método SUS ele é bem legal mesmo, como ele é bem aprofundado, daria para fazer até um outro webinar só para falar sobre esse método SUS, ou um dia um workshop, alguma coisa assim relacionada a isso, né? Caso a gente consiga. Um outro modo de avaliar, e esse aqui eu utilizo, né, são por tarefas realizadas, né, tarefas realizadas com status.
com sucesso, o cara conseguiu realizar com sucesso aquilo que você propôs, teve sucesso, mas teve atrito, ou não conseguiu realizar. Então, são modos ali de avaliação que você pode aplicar ao seu teste. Ou, sei lá, tempo de realização. Quanto tempo que ele demorou para realizar determinada tarefa? Depois, no final, você monta uma média, né? Ou quanto tempo cada público-alvo demorou para cumprir aquilo lá. Então, isso te dá vários resultados no final, né? Consegue utilizar um determinado componente, sei lá, é uma tela que já existe. E aí nós vamos trocar o componente de pesquisa. Vamos colocar uma pesquisa mais aprofundada, mas a gente não pode colocar mudar um componente de pesquisa de uma tela que já existe, né? Seria bom fazer um teste para ver se as pessoas entenderam aquele componente, especialmente quando o produto já está em produção. Né? Então, se você conseguir fazer isso, né, com a camada de pessoas aí para ver se aquele componente está legal, as pessoas conseguiram usar antes de daquilo ali virar produto mesmo, né? Ou então, mesmo que ele já seja um produto, fique reservado só para algumas pessoas antes de jogar para o restante da base, te dá mais uma força ali em relação ao que você está propondo ali para isso. Isso e aqui é bem legal também, se ela gostou pouco ou muito, né? Qual que é o método de avaliação? Se gostou pouco ou muito? Aí é um feeling no final. Geralmente eu gosto de perguntar também no final dos meus testes, sobre se ela gostou ou não, um feedback geral do que ela viu ali. O próximo seria, né, para a construção ali do teste, né, a fase de roteiros com tarefas. O que será proposto ao participante, né? Por exemplo, vamos começar a listar aqui, né? Um contexto é definir um contexto para o teste. Você vai montar tarefas, mas é bom você pensar num contexto. Por exemplo, um usuário vai alugar uma casa e ele precisa assinar um contrato, né, de um documento. Dentro desse fluxo dessa necessidade que ele tem de não querer ir no cartório, ele quer assinar, fazer o contrato da casa porque a imobiliária exige que tenha esse contrato, você monta as tarefas que ele tem que executar e aí esse contexto você vai colocá-lo dentro do contexto no momento da aplicação, né? Você vai contar todo o contexto, todo o faz de conta ali, colocar ele como um personagem e aí você passa as tarefas para ele executar, né? Sei lá, o seu carro estragou, você está atrasado para uma reunião e aí você aplica as tarefas do roteiro em cima daquele contexto ali que você colocou para ele. Então aí você tem que ter a lista com as tarefas propostas, né? Criar uma lista mesmo que você possa conduzir no momento do teste. E essa lista ela vai apoiar o designer na condução, né? Então essa lista ela tem que estar assim sempre em mãos ali, sempre visível, né? Se você puder imprimir ou se você deixar no outro monitor para você não se perder e você não atrapalhar no teste ali com a pessoa, né? Essa lista eu gosto também, aqui é um ponto que eu gosto de fazer, colocar observações na própria lista de como vai ser conduzido o teste com a pessoa. Por exemplo, eu gosto de pôr que a gente não está avaliando a pessoa, a gente está avaliando o produto, nossa proposta de solução. Eu gosto de pôr isso escrito na lista, porque às vezes você até esquece de falar, e isso é extremamente importante. Então, são pontos assim que é legal colocar como observações na lista para que o designer tenha essa condução de forma mais assertiva e que o que ele vai falar para a pessoa não influencie no teste. A outra parte seria o protótipo, né? O protótipo que você vai levar para o usuário fazer o teste, ou o produto. Né? Você pode fazer um teste tanto num protótipo ou em um produto, que seria a interface que vai ser utilizada pelo participante. Então, dê preferência ao tipo média fidelidade. Isso aqui também é uma escolha minha. Eu sempre dou preferência a fazer teste com protótipos em média fidelidade, né? Para quem não é designer, média fidelidade é um tipo de protótipo que ainda está ali ele não é nem um rabisco, mas ele já é uma coisa que uma pessoa, às vezes mais leiga, ela consegue entender como um sistema. Né? Ele já tem botões ali, ele já tem uma navegação. O que ele não tem ainda, às vezes cores, às vezes ele não tem, sei lá, um menu que mexe de forma com animação, ícones, esse tipo de coisa, ilustração, né? Então ele é média mesmo, a finalidade mesmo dele é verificar ali, né? Receber o feedback em relação ao fluxo de navegação ou ao objetivo que você se propôs a montar o teste. Então eu gosto sempre de montar em média. Claro que se você já tem um protótipo
em alta fidelidade e for testar nele, você pode já fazer no alta, mas isso depende, né, de ocasião para ocasião, como também pode testar o produto direto, né? Você fez um produto, não teve oportunidade de fazer teste, mas agora você, sei lá, quer fazer teste mesmo no produto para ver se ele tem uma boa usabilidade, né, para ver como é que tá, você faz o teste direto no produto, né? Funciona também. Teste o seu teste antes de aplicá-lo, né? Isso é uma dica muito importante que eu dou também. Quando você for aplicar um teste de usabilidade, testa seu protótipo antes. Pega o seu fluxo ali das tarefas, lá de tarefa 1, 2, 3, 4, e vê se a navegação está de acordo com a tarefa. Para que o seu protótipo, né, não te sabote na hora de fazer na real com a pessoa, né? Porque aí você não tem como parar para arrumar o protótipo na hora ali, né? Você vai perder tempo, você vai passar vergonha, né? E é chato. Você não, então, sempre testa seu protótipo, como o produto também. Se você for fazer um teste utilizando o produto, acho que aí, né, você tem que testar mesmo, para ver se o produto tá ok, se tem o usuário tá cadastrado, se na hora de logar não vai falar que, sei lá, a senha tá errada, e você tem que ir atrás do desenvolvedor e pedir uma senha lá para a pessoa testar, e atrasa o teste, ou sei lá, tá com algum bug porque alguém, sei lá, atualizou alguma coisa ali e não te falou nada e tá dando erro. Então, sempre teste ali antes de aplicar o teste. Teste antes do teste. Esclarecer o participante sobre o tipo de teste escolhido. Sempre é bom deixar claro para a pessoa que está sendo, né, participando do teste, ou seja, sendo testada, que ela está testando um protótipo ou que ela está testando um produto. Né? Até por questão de empatia. Tem gente que vê um protótipo e ela acha que aquilo ali já é o produto. Então ela vai se comportar ali, tentar clicar, fazer tudo ali como se fosse um produto. Né? E às vezes ela vai, né, vai ser chato se ela fazer alguma coisa e você ter que, depois que ela já começou, falar para ela, não, isso aqui é só uma imagem que você vai clicando e ela tem áreas de clique específicas, não tem clique no sistema inteiro porque não é um produto. Então você já deixa claro, às vezes a pessoa nem sabe o que é um protótipo. Então você tenta trazer a explicação para um lado de coisas que ela conhece, por exemplo, esse aqui é como se fosse uma planta de uma casa, né, onde você tem informação de que é a porta que vai para lá, se você entrar aqui você vai ter um quarto, é como se fosse uma coisa assim de arquitetura mesmo, assim, né, explica para ela o que seria um protótipo. Se for o produto é mais fácil explicar, né, do que se trata, mas é bom sempre esclarecer. E em caso de produto rodando, verificar se ele vai rodar lá na máquina do cliente, né? Sei lá, se tem alguma dependência de alguma biblioteca, né? Sei lá, de algum Java, alguma coisa lá que talvez não tenha isso se for aplicar um teste remoto, né? Se ele for moderado, você tem que verificar isso, né? Antes com a pessoa, se ele for não moderado, você vai ter que colocar na descrição lá que ele tem que aprontar previamente a máquina para executar aquele teste, né? Caso exista essa necessidade. E utilize dados reais nas telas, né, no seu teste. Utilize dados real. Quanto mais real você colocar o dado ali, né, 2 mais 2, 4 nas telas, coisas bem reais ali em relação ao que ele vai usar, ele se sente mais no contexto da coisa, né? Então você não gera nenhum tipo de atrito onde não deveria gerar. E aí a gente vem a parte do agendamento, né? Essa parte do agendamento, você tem que, é o momento que você define um tempo, né? E agenda previamente com os participantes. Então, o que seria definir um tempo? O design, isso também é com o tempo. O design vai pegando experiência de entender que, sei lá, para esse teste aqui, que sei lá, são 5 atividades, eu vou agendar 1 hora. Mas 1 hora não é muita coisa. A gente tem que agendar pensando em que tudo pode acontecer, mas também a gente tem que agendar com sobra, porque a gente está fazendo uma entrevista ali, né? Então, você vai receber, possivelmente você vai receber insights, né? A pessoa vai querer conversar. Claro que tem gente que conversa mais, tem gente que conversa menos, né? Tem gente que fica muito tímido ao fazer o teste ali, mas é por isso que tem que ter esse tempinho aí. Agendar com pessoas dentro do público-alvo, né? Isso é muito importante, como eu falei no início, não dá para fazer um teste sobre um assunto A com uma pessoa que é de um público-alvo B. Essa questão de definir a duração, como já falei, né, para colher os insights. Em caso de bonificação, combinar detalhes. Tem empresas também, tem gente que consegue dar bonificação para a pessoa que está participando do teste. Né? Seja em dinheiro, seja, sei lá, no uso em tempo
freeware daquela funcionalidade nova que ele está se propondo a testar, né? E isso é bem legal também. Tem várias N formas de se fazer isso. Já fiz, sei lá, comprando bombom, trufas e ofertando para a pessoa que quer fazer o teste. Isso funciona bem. Quando você não arruma ninguém para fazer, você consegue arrumar rapidinho desse jeito aí. E pedir autorização para gravar o teste, né? Caso você vá gravar a tela, né? Vai ter a imagem da pessoa ali gravada, você tem que pedir autorização prévia já aqui nesse momento de agendamento e falar que vai ser gravado, né? Se a pessoa, se for o caso, até fazer um termo mesmo para a pessoa assinar e mandar essa autorização que vai ter gravado, explicar para ela que a imagem dela não vai ser usada em rede social, em nada desse tipo de coisa, né? Se for o caso, para que você se resguarde de problemas futuros, né? E aí só um ponto a mais em relação ao agendamento, a gente tem como uma pontuação até do Jacob Nielsen de fazer o teste de usabilidade com 5 pessoas, né? Segundo estudos que ele fez, se você faz com 5 pessoas, isso para uma amostragem totalmente qualitativa, você consegue encontrar 85% dos problemas que uma interface ali que você está se propondo a testar, né? Então, não precisa fazer um teste com 20, 30 pessoas, assim, né? Porque vai começar a ter coisas muito repetitivas, né? A menos que você queira, o objetivo seu seja pegar dados quantitativos mesmo desse tipo de teste. Aí você poderia colocar mais gente, mas se não, mas sim, talvez alguém vá até perguntar, mas é isso, funciona testar só com uma pessoa? Né? Não consegui 5, consegui só uma. Vale a pena testar? Eu falo que é melhor com um do que com nenhum, né? Se você não conseguiu 3, 4 ou 5, só tem aquele um, faz com aquela pessoa lá então, né? Faz com ele e aí você vai ter pouco que analisar ali, mas é melhor do que não ter nada, né? E aí a questão, agora o ponto da aplicação, né? Que eu falo que é o momento frio na barriga, onde o design vai estar ali cara a cara com o usuário, e a hora de executar os testes, né? Ouvir, sentir e ter muita empatia nesse momento aqui, que é o momento da aplicação, né? Dicas aqui, né? Ter sempre um plano B em caso de falha de ferramentas, né? Você preparou tudo ali, tal, alguma coisa dá falha, você já tem que ter um plano B para substituir alguma coisa que deu pau, não rodou na máquina, né? Sei lá, se você estiver usando câmera para filmar a mão da pessoa, os cliques na tela, sei lá, não deu certo, já deixa o celular preparado ali para gravar também, ou algum outro programa. Mantenha a calma, isso é muito importante. Tem que ter muita calma, porque você não sabe a pessoa que você vai pegar ali, né? Às vezes você nunca fez teste com aquela pessoa. Pode ser uma pessoa nervosa, pode ser uma pessoa que queira comentar muito sobre o que ela está vendo ali. Ela, às vezes, te fazer perguntas que você não sabe, né? Que talvez envolva questão de negócio ali aí que você sei lá, precisaria da ajuda de um analista de negócio para responder aquilo naquele momento. Então, eu sempre falo que mantenha a calma e responda com sinceridade. Se for algo que você não sabe, né, você fala para ele, ó, eu não sei, mas eu vou, né, verificar com a pessoa que possa me responder sobre isso, a gente entra em contato, ou o analista de negócio depois entra em contato com a pessoa para poder explicar sobre determinado porquê, de alguma regra ali, porque ela viu ali na interface, né. Então a dica é manter sempre a calma. Não julgar, não intimidar a pessoa, né? Não julgue ela por ela, sei lá, se ela fala assim, ela dá um feedback, não concordo que para fazer isso, isso e isso, eu preciso fazer aquilo. Não julgue ela, deixa ela com o feedback dela, ok, está registrado o que você falou, porque primeiro você vai perder tempo, e segundo, você não está lá para julgar a pessoa, você está lá para colher o feedback dela mesmo, né? Então, se você não faz isso, você não intimida ela para as próximas, né? Não gera aquele momento, aquela sensação ruim, né? Para aquele momento ali que deve ser bem tranquilo, não pode ser. Não pode estar gerando nervos ali, né? Entre os dois, né? E isso pode acontecer, é bem fácil que isso aconteça, entendeu? Então é assim, você já vai preparado para que alguma coisa aconteça. Esse tipo de coisa. Aí você já se precaver de tentar não intimidar a pessoa também.
Até é uma questão de intimidar, você faz o teste, se você não conseguir cumprir a tarefa, eu tô enrolado, viu? Porque o, aqui tem que dar tudo sucesso, senão sei lá, meu gestor vai danar comigo, então você não pode intimidar a pessoa, fazer influenciar no teste dela. Não justifique o seu design a menos que seja solicitado, né? Então, sei lá, a pessoa tentou executar uma tarefa lá que você pediu, clicou no botão, abriu uma tela, abriu um modal, sei lá o quê, e aí foi lá e ela errou. Não era aquilo que era para ela ter feito. Então, nesse momento, você não justifica o porquê você fez aquele fluxo, né? Tipo assim, não, é você designer, né? Você clicou no botão tal, 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 é porque você não sabia disso, 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 mas o que eu queria ter colocado com esse fluxo é porque seria aquilo, aquilo, aquilo. Ou seja, você está justificando porque que você montou aquilo para tirar o seu, né, de que ela errou não por culpa sua, e sim por culpa dela mesma, né. Se você colocar assim, ó, a pessoa errou, foi culpa minha, né. A pessoa errou, foi culpa do designer. Não dê dicas, deixa eu tentar, né, deixa a pessoa livre ali, executando a tarefa, né, deixa ela tentar, claro que você vai incentivando ela a falar o que ela está pensando, né, deixa ela tentar executar, somente se no final ali ela desistir, bateu a mão na mesa, não dou conta, esse negócio é muito difícil, eu desisto, aí você fala a resposta para ela, tá, mas sem julgar, sem, né, pôr ela como culpada por não ter conseguido cumprir aquilo. Essa parte de não dar dicas, ela é bem difícil, assim, ele fica coçando para dar dica para a pessoa, ela tá quase ali clicando, tá quase resolvendo a atividade que você fez ali, né? E aí você fica, nossa, você clicar um pouquinho para a direita ali, você vai conseguir. Você fica doido para falar isso, mas você tem que segurar e deixar a pessoa se virar só. Não comente coisas pessoais, por exemplo, você está conectado na máquina do cara para fazer o teste, né, do usuário, e aí você vê o desktop lotado de ícones lá, e você fala, nossa, esse desktop seu aí, te dizer, lotado. Né? Não comenta esse tipo de coisa, você não tem nada a ver com a máquina da pessoa, a pessoa está lá, às vezes, fazendo um favor, te ajudando, né? Dando tempo dela para ajudar você no teste. Então, anule comentários sobre coisas pessoais, seja o mais profissional possível em relação a estar vendo a máquina dele, ou às vezes está vendo, sei lá, algum ícone, alguma coisa que você não deveria ver na tela da pessoa, né? Por estar fazendo esse acesso remoto. Incentive o participante a falar o que ele está pensando, né? Já falei muito disso aqui. E ao final pergunte o que ele achou do produto, né? Para ter ali um fechamento daquilo ali que ele experienciou, né? Com aquele produto ali. Então essa é a aplicação, né? Depois que você faz que passa frio na barriga, é tranquilo, tá? Não fica mais tão você não fica mais tão nervoso nas próximas vezes. Especialmente quando você faz com uma pessoa e depois você executa, sei lá, depois de um mês com essa mesma pessoa, né? Ou seja, você já teve o contato com ela, aí o teste fica ainda mais fluido ainda, né? Tanto para você como para ela. E aí, para o final, a parte de resultados, né? Analise e apresente, se for preciso, faça pontuações referentes aos resultados de sua equipe, né? Para a sua equipe. Então, é o momento de você gerar o resultado, apresentar o que deu no seu teste, né? Então, você vai assistir todas as gravações que foram feitas, né? Em relação ao que você fez ali, as pessoas que você entrevistou, assiste ali com carinho em volta, né? Faça anotações para que isso gere depois um entregável, que é o entregável mesmo do design ali no final do sprint dele, né? Caso ele trabalhe com sprint. E é o que você vai dialogar com a sua equipe, né? Faça essas análises dos resultados, né? De acordo com o que você escolheu de métodos ali. Prepare uma apresentação para a equipe, né? Eu gosto de fazer slides, né? Eu faço slides ali com gráficos, né? Do que foi o resultado, de quais pessoas participaram, né? E aí vai da imaginação, dependendo do que você fez ali de teste, você vai montando isso, porque mesmo porque as pessoas que vão estar na apresentação desse seu resultado, muitas vezes não são só desenvolvedores, não é gente, não é analista de negócio só, né? Às vezes pode estar um CEO ou um convidado, ou sei lá, uma pessoa que às vezes não consegue consumir se não for de uma forma assim mais gráfica, né? Com valores, né? De quantidades, etc.
igual eu já falei, utilize gráfico para facilitar a leitura, faça recortes também de comentário dos participantes, é bem legal também. Você vai pensando coisas ali que os participantes, né, falaram à medida que foi testando as coisas, né? E aí você vai colocar lá no resultado final. Eu costumo usar uma planilha para montar isso tudo, né? Depois tem umas planilhas padrões aí que a gente pega na internet. Você pode pegar uma e adequar conforme a sua necessidade para gerar essas informações aí. E por resultado, foque no que não foi bem, né? O designer não pode focar só no que foi bem, ele tem que focar no que não foi bem, porque o propósito do teste é descobrir as falhas, né? Descobrir onde que está ruim para a gente melhorar aquilo ali e fazer as ponderações ali para melhorar aquele ponto, né? Então, é por isso que tem a questão de envolvimento com as equipes, né? Para as considerações finais e fazer os ajustes necessários, né? Sejam ajustes que envolvam interação, ou sejam ajustes que envolvam mudança de regra de negócio também, né? Também influencia na experiência de uso e pode estar influenciando ali na sua tela, ok? E é isso, os steps seriam esses, né? As camadas ali para se montar um teste. Aqui eu trouxe algumas ferramentas, né, dicas de ferramentas que você, designer, você que está começando a estudar agora, pode utilizar, né, para fazer esses testes. Algumas são bem famosas aqui, né. O setup que eu mais uso é esse aqui, esse setup de teste, o Teams, o Quant, o X e o Invisium, para montar ali, dependendo do teste eu uso mais um ou mais o outro, né, para receber isso aí. Mas sim, o Lookback é bem conhecido também, né. O Amazing também para essa automatização e fazer testes não moderados também. O Lookback faz os dois modos também, né? Algumas ferramentas aí são gratuitas, outras pagas, né? Depois, quem tiver dúvida, pode perguntar. Quem tiver, claro que tem muitas ferramentas, a cada dia nasce mais e mais ferramentas que auxiliam o designer nessa jornada de atividades que ele tem, né? Então, você pisca o olho, igual eu falo, já tem mais 2, 3 aí nascendo, né? Ferramentas que auxiliam para essa questão. Depois, quem tiver mais algum que conheça e quiser escrever no chat também, né? Falar sobre ela, a gente pode ler também, né? Para a gente fazer mais... informar mais para as pessoas, né? Que tem outras também. Livros, dicas de livro. São 2 livros, um é continuação do outro, né? O Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, e o Simplificando Coisas que Parecem Complicadas, que também é do Steve Krug. São livros muito bons, eles são muito conhecidos por quem já é designer, né? É quase que obrigatório um designer ter lido esses livros aí para poder atuar como designer, porque ele leva muito em consideração não só coisas digitais, como coisas do dia a dia, né? Um pouco de psicologia ali em relação à utilização de objetos mesmo. E é bem legal os 2 livros aí, né? Começa pelo vermelho e depois você passa para o branquinho aí, para o segundo. Tem outros livros também. Depois, quem quiser comentar mais livros sobre usabilidade, esses 2 são sobre usabilidade, né? O branco é mais sobre teste de usabilidade, né? Estamos chegando no final e eu queria deixar essa frase aqui do Jacob Nielsen, né? Quanto mais projetos e testes você participar, mais experiências profissional você será alcançada, né? Então, é aquela coisa, não adianta você enfiar a cara num monte de livro, fazer trocentos cursos, né, fazer workshop, viajar para São Paulo, faz isso na empresa tal, e você não atua em projeto nenhum, ou fica no mesmo projeto, sei lá, 10 anos, 12 anos, não faz teste nenhum, então você fica cheio de conteúdo teórico, mas na verdade o que te dá a experiência mesmo é a prática do dia, né? Então o próprio Jacob Nielsen fala, se for para você escolher entre um ou 2 anos ler determinado quantidade de livros, é preferível que você leia menos livros e aplique o seu trabalho em projetos diversificados e aplique testes de usabilidade nesses projetos. Porque aí você vai ganhar mesmo experiência ali com o dia a dia, com pessoas, com coisa real, com sentir na pele ali a dor do usuário. Então eu queria deixar essa frase com vocês. E assim, experiência própria. É muito legal quando você começa a aplicar teste, porque assim, eu já cheguei a levar desenvolvedor, às vezes que não tinha muita empatia com o usuário, às vezes você começava a
para fazer alguma coisa de uma forma mais fácil, né? Porque aquilo não estava legal e a pessoa não entendia. Eu já cheguei a levar desenvolvedor para ir num teste de presencial dentro de uma empresa de um cliente. E a gente ficou lá, assim, um período da tarde inteira e o cara voltou com outra mentalidade do que ele achava que já estava bom, que na verdade não estava, né? Nessa mesma ocasião, a gente ficou fazendo o papel, o trabalho da pessoa, por exemplo, era um operador de caixa, né? A gente achava ele achava, na verdade, que o jeito que operar caixa do sistema estava legal, mas na verdade não estava. Então a gente fez a experiência dele ficar 30 minutinhos lá de trás do caixa recebendo dinheiro com a fila na frente dele. E aí ele viu que certos pontos ali cabiam enormes melhorias e que nem era tão difícil assim, né? E aí é bem legal porque você traz a pessoa para esse contexto, né? E outra coisa também, quando você está fazendo teste, você consegue ter insights até de outros produtos, né? Outro caso também de estar indo em um cliente, veio a ideia de melhorar a experiência dele, de fazer contagem de estoque de uma forma mais fácil. E eu nem tinha ido por esse motivo, foi por outro motivo. Outra coisa legal que aconteceu muito na Connexa, nos testes que a gente fez, as pessoas que participaram dos testes se sentem fazendo parte do produto. E muitos deles já pedem, não, me põe na lista aí para continuar fazendo teste de coisas novas, né? Então elas se sentem muito engajadas, e isso é muito bom até mesmo para a questão comercial do produto mesmo, né? Para a pessoa ver que a empresa está ali movendo, ela está atuando em relação a fazer coisas novas, não fazendo coisas baseadas só no que ela acha que a pessoa precisa, né? Ela está ali pegando informações de quem realmente está no dia a dia para utilizar aquele produto. Então essa é um pouquinho um pouco de case aí, de coisas que eu já vivi. Claro que tem muita coisa assim, na hora a gente esquece assim, mas no geral assim, acho que eu pude explanar bem assim, em questão do que se propõe o teste, né? E é isso, gente. Obrigado. Né? Eu queria poder estar vendo vocês aí. Legal. Às vezes dá uma agonia, não, Alfredo? Não ver a cara do povo, né? Eu falei, vou pôr esses bichinhos pulando aqui, porque pelo menos a de conta que é o povo. Cara, muito isso, legal, gente. Muito legal o conteúdo aí. A gente tem uma pergunta aqui. Aí, pessoal, se alguém tiver pergunta, já pode deixar aí no chat, tá? Que o Alfredo a gente vai tentar responder tudo agora, no finalzinho. E tem uma pergunta aqui do Thiago Brito, tá, Alfredo? Ele perguntou o seguinte: no teste de usabilidade, o design costuma identificar alterações de requisitos do projeto? De requisito? Isso. No teste de usabilidade, às o design vezes, costuma identificar alterações do requisito do projeto? Às vezes sim, e às vezes acontece muito mesmo. E aí é aquela questão, a pessoa levanta o feedback de que algo talvez esteja errado, ou errado de acordo com a opinião dela. Aí qual que é o que o design tem que fazer? Ela não pode nem falar nem que sim, nem que não. A menos que ela seja o analista de negócio para aquele ponto ali. Às vezes o próprio analista é o designer, fazendo dois papéis. Mas o que eu aconselho? Né? Levar isso lá para o relatório final e que isso seja discutido com a equipe. Né? Já chegou a acontecer isso até com a gente identificar algum item que poderia modificar, que foi detectado no teste. Né? Às vezes não modificar porque estava errado, mas porque poderia automatizar ainda mais para a pessoa e ela mesma identificou no momento do teste. Então pode acontecer sim. Legal, legal. O Glauber está perguntando, quando é hora de parar os testes? Deixa eu pôr a gente aqui. Quando é hora de parar? Isso. Quando você... Pergunta boa, né? Essa é difícil porque depende muito, né? Quando você testa muito uma funcionalidade, assim, eu nunca cheguei a testar mais de 3 ou 4 vezes uma mesma funcionalidade. Então é mais ou menos quando você sente que aquilo ali ficou maduro, né? Que você já tenha outros métodos de avaliação que não são testes, são o NPM, né? Aqueles outros lá que já estão dando
resultados positivos, eu acho que você pode começar a partir para outros pontos do sistema que você pode vir a testar, né? A menos que, sei lá, você vá fazer um redesign daquilo ali que já estava funcionando legal, aí talvez você não precise ficar testando sempre aquilo lá não, mais do que 3 vezes não. Legal. O Glauber falou que se for rolar futuramente outros conteúdos e achar bacana virar algo sobre research. Dá pra gente trazer algum conteúdo nesse sentido, né, Alfredo? Dá. Essa área de pesquisa é muito boa, né? Que é bem que a base mesmo antes ali da ideação até se chegar a começar a montar as primeiras propostas de solução, né? Pesquisa com o usuário. Tem muito conteúdo pra gente trazer, né, Alfredo? Do começo ao fim, do início da construção do design system, enfim. Tem um design system. Componentização, né? Alfredo, eu vou aproveitar que o pessoal tá meio tímido e vou fazer algumas perguntas, tá? Por exemplo, a pessoa nunca fez teste de usabilidade. A gente passou por isso da Conexa, né? No primeiro que a gente vai fazer. Como que você faz? Você já vai direto para o consumidor final, para o cliente final, o cara que é o seu público-alvo? Ou tem alguma forma de você mitigar algum risco? Ou de trazer, ter um aprendizado antes de ir para a produção aí no teste de usabilidade? O que você indica nesse caso? Então, 2 pontos. Ou o designer nunca fez teste de usabilidade, ou a empresa nunca experimentou aplicar um teste de usabilidade, né? Então, dependendo do porquê, você pode pegar pessoas do público-alvo, né, que são representativas do público-alvo dentro da própria empresa, né? Por exemplo, a nossa empresa é grande, ela tem muitas pessoas que são advogadas, né, contadores, não? Com certeza a gente consegue tirar dali daqueles colaboradores, pessoas mais próximas, para que um teste, às vezes, que dê falha, ou que, sei lá, até a condução do design ali, nas primeiras vezes, que ele vai ficar nervoso e pode apanhar, alguma coisa der errado, não seja tão crítico como seria para uma pessoa que já é um cliente seu, já paga por aquilo, né? Então, é um dos modos de se fazer. O primeiro teste que eu fiz, assim, há muitos anos atrás, foi com a minha filha, aqui em casa. Eu nem lembro o que era. É um bom teste, né? É um bom teste. Mas era alguma coisa assim que... eu não lembro o que era, se era um freela que eu estava fazendo, mas era alguma coisa para relacionada à criança. E aí ela, na época, ela tinha uns 12 anos, ela já sabia mexer em aplicativo, ela já fazia parte ali do público-alvo. Eu vou fazer um teste com ela, porque eu não tenho coragem de fazer com ninguém na rua, não. E foi massa, foi o teste, foi um bom aprendizado. Legal. Você falou aí, Alfredo, da apresentação dos resultados, né, do teste. Que tipo de informação se leva para uma apresentação de resultados assim? Então, a principal motivo de se fazer o teste são os dados qualitativos, né? A impressão mesmo do que teve ali em relação ao que você testou, né? Mas você pode levar os dados quantitativos também, né? Por exemplo, o teste foi feito com determinada quantidade de pessoas, né? Dessas pessoas, qual foi a porcentagem de acertos em uma determinada tarefa? Qual foi a porcentagem de falha, né? Dessas pessoas que falharam, elas são de qual que é o tipo de trabalho que ela faz, né? Às vezes dentro daquelas pessoas ali tem pessoas que, sei lá, tem advogados, tem contadores. Por que os contadores erraram mais do que os advogados? Então, esse tipo de dados que a gente geralmente costuma levar para o final ali. Dá para explorar muita coisa. Se a gente usar o SUS, que é um método ainda mais complexo, assim, mais rico de se fazer teste, aí dá para explorar muita coisa em relação a isso, sim. Legal. A gente, quando fala de teste de usabilidade, Alfredo, a gente costuma pensar muito em produto novo, produto que está se lançando, né? Geralmente é um enviesamento nosso. Mas e produtos que estão em produção já, que às vezes você vai implementar uma nova funcionalidade, o processo é o mesmo, não é? Muda alguma coisa? Você tem alguma dica para essa fase de projeto, do teste de usabilidade? Então, depende, né? Se é um produto... É um produto que já está rodando e a gente vai fazer uma funcionalidade nova. O designer vai ter tempo, vai ter oportunidade de fazer protótipo? Se sim, aí é a mesma coisa. Ele faz o protótipo e aplica
o teste de usabilidade em cima daquele protótipo. Agora, se não sei lá, o design acabou de entrar na empresa e a funcionalidade já tinha sido codificada, mas ninguém viu ainda. Aí ele pega só aquela parte ali de que já foi codificada, né, e apresenta de uma forma, né, que não joga para todo mundo em produção, e faz o teste só naquilo que foi codificado para uma camada específica de pessoas. Mas, sim, os passos para se montar ali são os mesmos, né? Montar estrutura, objetivo, tudo, e os resultados também ali. Legal, perfeito. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, tá? Acho que mais ninguém. Alguém falou que se aplica teste aí na empresa, algum lugar assim? Rapaz, eu confesso que eu não vi se as pessoas falaram. Que eu perguntei lá no começo, era só de curiosidade. Deixa eu ver. O Doni, acho que é o dono do MyFarm, né? Falou que utiliza teste AB, heatmap e analytics para avaliar as landing pages do marketing. Legal. É legal. O teste AB é um outro tipo de teste, né? Que ele avalia o engajamento ali, se uma tela A ou B gerou mais engajamento, o carrinho de compra fez mais sucesso na tela tipo A ou tipo B, é bem legal também. Uma dessas ferramentas que a gente usa, que é o Quant, ele dá o heatmap também no teste de usabilidade, né? Eu até esqueci de comentar lá naquela fase de ferramentas ali. O Quant eu sei que ele dá, o Figma eu acho que deve ter algum plugin que faz isso também, mas o Quant ele já dá isso há um bom tempo, assim, né? Grava o mouse, onde é as áreas de clique, tudo. E são informações muito legais, principalmente para quem está desenvolvendo, né? Para a equipe de desenvolvimento. Isso. Bom, fora o Doni, eu acho que ninguém mais falou não, se usa. Mas, legal. O Glauber está perguntando se tem indicação de livros sobre usabilidade, além desses dois que você mostrou aí, Alfredo. De usabilidade, tem os do Norman também. Tem um deixa eu vou lembrar do Norman aqui. Não, vou lembrar o de UX geral, que é o projetando com UX. Eu vou passar, não sei, no chat, ou através do meu contato lá, eu posso passar o nome certinho dos livros, que eu sou ruim de cabeça. Mas tem muito livro sobre usabilidade, sobre teste. Tem o do Fabrício Teixeira também, de UX, né, que ele trata muito sobre teste de usabilidade. Você consegue adquirir ele na Amazon também. Legal. Se você quiser depois, Alfredo, vamos colocar na descrição do vídeo lá no YouTube. E aí deixa marcado lá o link dos livros pro pessoal, tá? O Thiago Augusto falou que na GoDeal eles estão começando a aplicar entrevista com usuários, tá? Legal. Bom, então para aplicar teste é rapidinho, então. Já tem legal, usuário. Tem que fazer como primeiro, né? Faz com um e o resto vai ser mais fácil. Depois vai de boa, né? É um negócio muito importante. Alfredo, bom, acho que é isso, cara. A gente passou aí 3 minutinhos do horário. Quero agradecer ao pessoal que estava com a gente aí até esse momento. Te agradecer, Alfredo, mais uma vez, por trazer conteúdo rico, né? Bem interessante. E falar da nossa experiência aí, né? Com o teste de usabilidade Metaconex, que tem sido muito legal e tem ajudado a gente a ter muitos insights. Na verdade, o que a gente tem assim de feedback em relação a teste de usabilidade é que quando a gente não faz, ou naquilo que a gente não faz, geralmente a gente tem que refatorar, ou geralmente é a parte em que a gente tem que voltar e rever, né? Então, realmente é muito valioso e para a gente tem sido uma experiência bem legal. Muito legal mesmo. E também poupa grana também na empresa, né? Você faz a entrega assertiva ali. O que é bem importante, né? Foi importante. O Alex Silva tá aí. Agradecer a participação do Alex, Thiago, Glauber, a Lidiane ajudando a gente aí mais uma vez, o Arthur, o Bruno, o Luiz, o Doni, quem mais? Leonardo Paz, Beatriz, Joana, Victor, Jefferson, Érico. O Érico tá aí desde o comecinho, Alfredo. Legal. Olha. Bom, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem ligados aí no Meetup da Conexa Community. Em breve a gente tem mais conteúdo sobre o XY também. E também sobre todas as disciplinas aí, as outras disciplinas do desenvolvimento. A gente tem trazido conteúdo técnico, né? Muito conteúdo ligado à startup também, a gerenciamento de projeto, enfim. Tem conteúdos bem legais. Agradecer mais uma vez a todos. Alfredo, brigadão e até a próxima. Valeu, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.